Graça e paz, amados, amadas. Vamos abrir no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versos 1 ao 4. Hebreus, capítulo 10, versos 1 ao 4. Cuidado, amado. Nos é dito assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Vamos orar. Querido e poderoso Deus, nos achegamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor, com muito temor e tremor, Senhor. Não estamos diante de um livrinho, Senhor. Estamos diante da palavra de Deus. Por isso nos dê um coração reverente, um coração aberto, os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos. Nos dê visão, nos dê espírito de sabedoria e revelação nessa noite, Senhor. Queremos compreender mais da Tua palavra. Queremos conhecer mais esse Deus maravilhoso do qual nós temos. Por isso, Senhor, vem e fala ao nosso coração. Pela graça de Cristo e pelo Teu ensinar, querido Espírito Santo. Que a Tua unção seja com essa assembleia durante toda a ministração da palavra. Que sejamos vasos de boca para o alto. Nos livra de ser vasos de boca para baixo, Senhor. Nos dê um coração com uma boa terra, Senhor, para sermos semeados por essa palavra. Dependemos totalmente de Ti, querido Espírito Santo. Precisamos da palavra e do Teu poder. Quebrar toda a nossa dureza, toda a nossa resistência, toda a dura cerviz e nos prostrarmos e humilharmos diante do Senhor. Nós queremos mais do Senhor e menos de nós. Estamos aqui, Senhor, em volta dessa mesa, para lembrarmos e fazermos em memória de Ti, querido Cordeiro de Deus, querido e amável Salvador Jesus Cristo, pois é no Teu nome que nós rogamos ao Pai. Amém. Aleluia. Amados, dando então continuidade àquele encargo do livro do irmão G.H. Lang sobre a expiação do sangue, hoje meu encargo é falar sobre dois temas, sobre de quem é o sangue que salva e quem o sangue de Cristo salva. O irmão Lang ele fica muito indo para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, sempre voltando às ofertas do passado e à oferta da nova aliança. Parece enjoativo, parece muitas vezes cansativos, por nós termos compreensão dessas coisas, por nós sabermos bastante já sobre o sangue de Cristo, mas na verdade ainda nós sabemos muito pouco. E por isso que o Senhor propôs essa reunião, o partir do pão, para lembrarmos dele e fazermos memória dele. Sempre temos que ir para o Velho Testamento e nos colocarmos no Velho Testamento, para compreendermos ainda mais sobre a eficácia, a preciosidade da obra de Jesus Cristo. Então, se eu fizesse a seguinte pergunta para os irmãos, se ainda estivéssemos na antiga aliança, aonde nós estaríamos?
Será que nós tínhamos perdão dos nossos pecados? Certamente não, porque nenhum de nós aqui é judeu. Não há nenhum israelita aqui entre nós. Então, nenhum de nós aqui teria a virtude de oferecer um animal e receber, então, uma certa remissão e purificação, perdão dos pecados. Porque isso era algo limitado no Velho Testamento. Vamos ver um pouco dessa velha aliança, desse sacrifício. Pois o sangue, como nós lemos no versículo 4 de Hebreus capítulo 10, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue de animais, ele não remove pecados. Ainda que nós abatemos 1000 ovelhas, 1000 novilhos, 1000 bodes, ou qualquer outro animal que a lei exigia, isso não removia os pecados. Essa é uma das características da velha aliança. De Abel em diante, não tinha uma virtude inerente, salvadora, em relação ao sacrifício feito por manjares, por animais, ou qualquer outra coisa que a lei exigia. Não era uma salvação completa, não era um sacrifício perfeito. Mas, por que o Senhor permitiu dessa maneira no Antigo Testamento? Não removia os pecados, como nós lemos que no versículo 1, em parte B, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. E isso sempre era lembrado os pecados. Então tinha uma certa limitação, uma grande limitação nesses sacrifícios do passado, pelas coisas que a lei exigia. Mas o Senhor, Deus, Ele aprovava, sem desleixar a sua justiça, sem ser alguém negligente. Deus não é um brasileiro que faz os seus jeitinhos e faz as suas gambiarras. Ou, uma palavra mais bonitinha, Deus não é aquele que faz um paliativo e está tudo bem, e deixa lá esse paliativo. O plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é eficaz, e o plano de Deus é infalível. O sacrifício, embora perdoado da transgressão, ele não alcançava uma justiça permanente diante de Deus. Por quê? Temos que compreender isso. Se Deus permitia o sacrifício de animais, mas ainda não trazia uma justiça permanente diante de Deus, por que isso? Porque não removia pecados. Primeiro, que o pecador é o homem. E temos que entender, irmãos, por mais que nós sejamos pó, não sejamos nada comparado diante do nosso Deus, que toda a criação de Deus, o homem transcende todas as criaturas. Porque o homem é o único que Deus, na sua trindade, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não diz para uma galinha: façamos a galinha a nossa imagem e semelhança. Façamos o cordeiro, façamos o novilho, a ovelha, o touro, o bode, a nossa imagem e semelhança. Não. Por mais que a criação nós vemos alguns atributos, algumas características de Deus. Por exemplo, na natureza nós vemos a beleza de Deus. Em muitas outras coisas criadas por Deus nós vemos o próprio Deus. E Deus vai usar isso para naquele dia os incrédulos serem julgados. Olha a minha criação como não existe.
Isso será usado até mesmo para julgá-los. Ainda assim, a criação não transcende o homem. O homem, ele transcende toda a criação de Deus. E por isso que Deus disse a Noé, lá em Gênesis 9, do 5 ao 6, que o homicida só seria pago pela sua própria vida. Derramou sangue, então para ser redimido vai ter que pagar pelo seu próprio sangue. Ou seja, é uma vida humana por uma vida humana. É o homem pelo homem. E Deus aprovava esse sacrifício. Por mais que o homem transcendia todos os sacrifícios ali que a lei exigia, o Senhor aprovava isso. E por que Deus aprovava isso? Por que isso não desleixava a justiça de Deus? Por que não é uma gambiarra isso? Temos que entender que Deus é atemporal. Ou seja, Deus não está limitado ao tempo como eu e você. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todas as datas, em todos os segundos, milésimos, minutos, horas. Ele é Deus eterno no seu passado, eternidade passada. Ele é Deus eterno na eternidade presente e também Ele é Deus eterno no futuro, na eternidade futura. Então, Deus, um dos atributos incomunicáveis de Deus, que Deus é onipresente. O tempo é apenas um servo de Deus. Não é Deus que é servo do tempo. É o tempo que é um servo do qual Deus usa para fazer todas as coisas no seu devido plano perfeito. E Deus, sabendo de todas as coisas, Ele sendo atemporal, Ele sabia que no tempo certo, o plano perfeito, o sacrifício perfeito, que traria a remissão de fato aos pecados, que traria a redenção, que traria a purificação, Ele, na sua onisciência, um outro atributo incomunicável de Deus, Ele, sabendo de todas as coisas, Ele sabia que esse sacrifício, então, seria realizado, seria cumprido. Que a oferta viria, a oferta seria sacrificada, seria apresentada para Deus, ela seria aprovada, e aí então viria a remissão completa e perfeita. Todas essas coisas, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, elas apontavam para o sacrifício, apenas figura, são apenas analogias do verdadeiro sacrifício que estaria por vir. Então, por isso que Deus aprovava, porque por trás daquele sacrifício de animais tinha o sacrifício. E falando que Deus é temporal, talvez seja difícil compreendermos isso. Para nós, sabemos que Cristo veio 2000 anos atrás, cumpriu toda a sua obra com êxito. Mas a obra de Cristo já tinha se cumprido antes da fundação do mundo. Isso está lá em Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, 20. Os sacrifícios da lei eram uma mera antecipação, apenas figuras, apenas sombra do verdadeiro sacrifício. Em 1 Pedro 1, 20 diz assim: conhecido com efeito antemão, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, a expiação, o verdadeiro sacrifício, a oferta que traria remissão para os nossos pecados, já estava preparada antes da fundação do mundo. Como diz um verso, antes do haja luz, houve cruz. Primeiro cruz, depois haja luz. Como diz lá em Gênesis 1, no princípio. João 1 vai falar, no princípio
era o Verbo. Então, antes de todos esses sacrifícios, essas sombras, essas figuras, o verdadeiro sacrifício já estava lá, na eternidade passada. A gente tem dificuldade com a eternidade passada. A gente ficar meditando nessas coisas é difícil compreendermos para a nossa mente tão limitada, mas Deus já estava lá em eternidade. Interessante que Deus, na hora que Ele mostrou o seu layout, o seu plano, lá, a sua planta, Ele dizendo, a Trindade falando, Deus Pai, isso coisa minha, tá, amados? Deus lá mostrando, Deus Pai mostrando todo o seu plano, o Filho maravilhado, o Espírito Santo encantado, mas Deus já tinha algo preparado, mas isso vai falhar. Mas eu já tenho a solução do meu plano, para que ele não seja infalível, que era o Filho. Então, antes mesmo da criação, dos fundamentos dessa terra, desse mundo, da criação, de toda a criação, a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício estava com Deus. Aleluia por isso. Sabe, amados, uma vida por uma vida seria apenas uma vida por uma vida. Então, se eu morresse, eu não salvaria os irmãos. Falando uma vida por uma vida, salvaria a mim mesmo. Claro que isso ia depender de outras coisas de mim. Ninguém aqui poderia morrer por essa assembleia e redimir toda essa assembleia. Nem mesmo os sacrifícios, nem mesmo os animais. Nada dessas coisas, porque essas coisas são inferiores para a verdadeira redenção do mundo inteiro. Precisava de algo mais sublime, algo que transcendia. Por isso, é sempre bom nós irmos para o Velho Testamento e nos colocarmos lá no Velho Testamento. Nem da nação de Israel eu sou, nem judeu eu sou. Ai de mim, o que seria de mim? Então, quando a gente pega esses sacrifícios e compara depois com o sacrifício, nós contemplamos, nós meditamos no sacrifício. Por isso que o nosso Senhor, o nosso Salvador diz, fazer isso em memória de mim. Possamos dar mais valor, possamos dar mais crédito no verdadeiro sacrifício. Possamos dar mais apego ao verdadeiro sacrifício. Quando nós passamos a olhar para o Velho Testamento, nos colocarmos lá junto com eles, e aí depois nós vemos, a gente vem para o novo e contempla o novo. Aleluia, que Deus é tolerante, Deus é paciente e Deus é longânimo. Então Deus, na sua soberania, Deus na sua onisciência e sendo onipresente, Ele aprovou aquele sacrifício e trouxe purificação para Israel quando o sumo sacerdote apresentava ano após ano, quando os sacerdotes faziam ali ofertas pelo povo, quando o povo sacrificava, seja uma rolinha, seja um cordeiro, o Senhor aprovava, porque Ele já olhava para o seu próprio Filho. Tem 3 coisas que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, 3 coisas inferiores comparado com o sacrifício depois da Nova Aliança. Uma delas é que da Velha Aliança ela era limitada. Ainda o pecado era abundante, porque ela era limitada. Deus escolheu um povo para si, a nação de Israel, e isso foi dado à nação de Israel. A oferta, propiciação pelos pecados ali, o sacrifício de animais, bodes e touros, era limitado. E isso também, uma outra característica da antiga aliança é que ela era algo parcial, não era algo permanente diante da justiça de Deus.
Por isso sempre vinha a consciência deles do pecado, e de ano em ano, conforme nós vimos em Hebreus 1, versículo 1 e versículo 2, que ano após ano, perpetuamente eram feitos esses sacrifícios, eram lembrados dos pecados, porque era algo parcial, não era algo concreto, não era algo completamente eficaz. Uma outra característica também era provisório, muito provisório. Por quê? Porque tinha que fazer constantemente. Poxa, mas eu fiz uma vez, Senhor, essa oferta aqui não é válida para o resto da minha vida? Eu tenho que ficar sempre matando um novilho? Sim, porque era algo ainda inferior, porque aquilo não transcendia ao pecado do homem, à raça humana. A oferta era inferior à raça humana. Então era algo limitado para a nação de Israel, era algo parcial e algo provisório. Então vimos que o homem, então são essas três características: limitado, parcial e provisório. Para o homem ter algo mais profundo, algo permanente, uma oferta completamente eficaz, primeiro tinha que ser homem. Ele tinha que ser homem porque toda a criação de Deus é inferior ao homem, e o homem transcende toda a criação porque ele foi feito à imagem e à semelhança do nosso Deus. E diante de tantos pecados, naquela lista de catálogo que Moisés apresentou, de tantos pecados grosseiros como adultério, homicídios, blasfêmia, nada desses sacrifícios poderia remover de fato e de uma vez por todas o pecado. O Senhor permitiu, mas esse não era o plano de Deus. Deus tinha algo mais profundo, real, para realizar. Porém, precisava de três coisas para que o sacrifício trouxesse remissão dos pecados, purificação, perdão dos nossos pecados. Levando em conta que nenhum pecador redimiria a si mesmo, porque já é pecador, e isso já anula uma das três características que era exigido. Então, nem a mim e nem vocês, e ninguém da raça humana poderia trazer esse sacrifício perfeito, porque uma das características era que o Redentor homem, ele tinha que ser impecável, em dois sentidos. Ele não poderia ter pecado herdado e nem pecado cometido. Eu e vocês já nascemos no pecado. E quem aqui não cometeu pecado? Então, uma das características do Redentor teria que ser impecável. Não poderia ter cometido pecado herdado, não poderia ter o pecado herdado e nem pecado cometido. Uma outra, o Redentor, ele teria que ser homem, porque quem pecou, quem necessita de perdão, de remissão, é o homem. Então o Redentor tinha que ser impecável. Outra característica, ele tinha que ser homem. Uma terceira característica, tinha que ser alguém que transcende toda a raça humana. Toda a humanidade criada, ele tinha que transcender. E qual homem em dignidade transcende? Quem aqui de nós é maior do que todos os homens? Nenhum de nós. Quem é que transcende agora o homem? Se toda a criação de Deus, o homem transcende, quem transcende o homem? Senão o próprio Criador.
O Criador, ele transcende em dignidade toda a raça humana. Então, uma terceira característica, ele tinha que ser alguém que transcende toda a raça humana. A essa característica, estamos falando da própria divindade. Até porque o homem pecou contra Deus. E a justiça é Deus com o homem com Deus. Então, terceira característica, ele tinha que ser divino, para transcender e pagar o preço por toda a raça humana. Então, ele tinha que ser Deus, o Criador, ele tinha que ser homem, mas não apenas homem, ele tinha que ser impecável. Aleluia! Que Deus, no seu grande amor, do qual nos amou de tal maneira, mas de tal maneira, que então Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo, do qual nós estamos fazendo em memória dele. Em 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 19. Sabendo que... Vamos esperar os irmãos abrirem. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, então, realizou a expiação perfeita, o sacrifício perfeito por toda a raça humana. Primeiro, ele se fez homem. Tinha que ser homem, então ele se fez homem. Tinha que ser alguém impecável. Jesus veio de uma virgem, um útero virgem, diretamente do Espírito Santo. Ele não tinha pecado herdado. Ele não nasceu em pecado. E durante toda a sua vivência nessa terra como homem, nenhum momento ele pecou. É difícil até de imaginarmos isso. Mas nem como bebê, nem como criança, nem como adolescente. E olha que adolescente é a idade das trevas, como disse C.S. Lewis. Nem na sua juventude, nem como adulto, nenhum momento ele pecou. Ou seja, mais uma característica que o qualificou: Jesus Cristo, o único impecável. E também que ele é o Filho de Deus, ele transcende na sua humanidade toda a sua raça humana, porque ele é o Criador. Ele é homem, mas também ele é Deus. Então nós temos o sacrifício perfeito, a expiação completa. Então agora nós podemos responder a pergunta do qual é o encargo: o sangue de quem nos salva? Não é sangue de touros e nem de bodes e de nenhum animais, mas é o precioso sangue de Cristo que salva. E isso, uma vez confessado os nossos pecados pelo precioso sangue de Cristo, a nossa consciência não nos acusa. Quem acusa é o diabo, né? Ele é o acusador. Mas uma vez que nós confessamos diante desse sangue precioso, não precisamos mais ficar anualmente fazendo sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, uma vez feita, nunca mais precisará ser feito. Perfeito. Ele pagou o preço. O preço que precisávamos pagar, ele pagou. Então tomem cuidado, amados, sem dizer: estou pagando o preço, viu? Não, Cristo pagou todo o preço por mim e por você. Ele pagou todo o preço. Aleluia pelo nosso Cordeiro. Glória ao Senhor por essas três coisas. Lembrando
Lá do Velho Testamento, o sacrifício era limitado, era parcial, era apenas provisório. O sangue de Cristo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. O sangue de Cristo não é limitado, ele é ilimitado. Ele não é algo parcial, é algo permanente, que vai durar agora toda a eternidade. Uma vez que foi realizado, não terá que ser feito novamente. Ele não é algo provisório, não foi algo provisório, porque ele foi perfeito e ele foi completo. O oposto da velha aliança. E mesmo eu e você, sendo pagãos, sendo gentios, por esse sangue ter sido ilimitado, eu e você também temos acesso a esse sangue precioso. Toda a raça humana passou a ter, então, esse sangue disponível. Não precisa ser judeu, não precisa ser israelita. O sangue está disponível para todos. Todos. Glória ao nosso Cordeiro. Glória ao nosso Deus. Aleluia pelo nosso Salvador. Por esse sacrifício, pela essa oferta completa. Glória ao Senhor. Então, o sangue de quem? É o sangue de Jesus Cristo que nos salva. O segundo encargo é: quem o sangue salva? Será que era somente o homem que precisava ser redimido, que precisava ser purificado dos pecados? O que os irmãos acham? Somente a raça humana foi contaminada? O que os irmãos acham? Somente nós, humanos, fomos contaminados pelo pecado? Por isso que nós devemos sempre, no Velho Testamento, lembro de um irmão, servo do Senhor, que disse assim: jovens, vocês não entenderam direito, mas Deus, na sua longanimidade, Ele sempre vai começar de novo conosco. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos começar de novo. Por isso a importância, irmãos, de nós sermos apegados às Escrituras e não acharmos que nós somos os sabidões, os conhecedores da palavra. Nós sempre temos algo que aprender com cada livro da Escritura. Toda palavra é útil para nós, toda a Sagrada Escritura. 3 coisas foram contaminadas pelo pecado. Começando na rebeldia de Satanás, no pecado dos anjos, 1/3 dos anjos que se alinharam com Satanás na rebeldia, nos seus pecados, e por conta disso, os céus foi contaminado. Começando por aí. Hebreus 9:23 diz isso. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as coisas nos céus, se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então, os céus também precisava ser purificado. Essa é a primeira coisa. A segunda é toda a raça humana. Todos nós viemos de Adão e todos nós pecamos. Como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por conta do pecado de Adão, toda a raça humana foi contaminada. Não há nenhum que nasça já no pecado. Todos já têm seu pecado herdado por conta desse corpo pecaminoso, exceto o Redentor Jesus Cristo, que veio de uma virgem, nascido gerado diretamente do Espírito Santo.
Então essa é a segunda coisa que contaminou. A terceira coisa é toda a criação. Isso está lá em Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem um outro também, um anterior, Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então toda a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação foi contaminada. Os céus, a raça humana e toda a criação foi contaminada. Todos. É importante sabermos disso. Então, de quem o sangue salva? Temos essas três coisas contaminadas: os céus, o homem e toda a criação. Será que os sacrifícios do Antigo Testamento traziam era disponível para fazer a purificação dessas três coisas? Dos céus, dos homens, toda a raça humana e de toda a criação? Não, como nós vimos, era limitado, parcial e provisório. Então, quem precisa ser purificado? Os céus, toda a raça humana e toda a criação. Essas três coisas. Será que essas três coisas obteve disponibilidade para a purificação pelo precioso sangue de Cristo? Será que essas coisas, pelo sangue precioso de Cristo, têm a purificação? Sabemos que na antiga aliança não, mas e pelo precioso sangue de Cristo? Primeiro, lá em Mateus 27, 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Espiritualmente, quando o Senhor foi sacrificado, Ele rasgou o véu de cima para baixo, trazendo a purificação dos céus para a terra. Então sim, o sangue de Cristo purifica os céus. Ele rasgou o véu. O céu já não dava mais acesso ao homem, já não tínhamos mais acesso aos céus e nem muito menos a Deus. Mas pelo precioso sangue de Cristo nós temos acesso aos céus e também ao nosso Deus. Quando diz lá que nós, aquele versículo sobre nós estarmos nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Ou seja, pelo sangue de Cristo nós transcendemos os céus e nos assentamos com Ele. Como diz um irmão, o céu já não é azul, mas é o carmesim, é escarlate, é a cor do sangue de Cristo. Para nos adentrarmos aos lugares celestiais confiadamente, juntamente com Cristo. Sim, o sangue de Cristo trouxe a purificação aos céus. Como vimos em Romanos 8, 21, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Por causa do quê? Por causa do sangue precioso de Cristo. Sim, o sangue de Cristo superabundou e também trouxe a purificação para toda a sua criação. O Criador agora trazendo remissão do cativeiro e da corrupção toda a criação. Aí agora, amados, o sangue de Cristo trouxe a purificação para todos os homens. Aí nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. O sangue de Cristo está disponível a todos os homens. Por exemplo, nós temos ali o galão de água, está disponível a todos nós. Todos nós estamos aqui e quem quiser ir lá beber água está disponível.
Mas para mim matar a minha sede, o que é necessário? Senão eu ir lá e beber a água. O sangue de Cristo está disponível para toda a raça humana. Todos. Não é algo limitado. O sangue de Cristo é ilimitado. O preço foi pago por todos, para todos. Mas ele só é eficaz, assim como a água só vai ser eficaz para matar a minha sede se eu beber. O sangue de Cristo só é eficaz no homem quando algumas coisas são feitas. O sangue só é eficaz quando creem, para os que creem. O sangue de Cristo só é eficaz para os que têm fé. O sangue de Cristo só é eficaz para os que se arrependem. Quarta coisa, o sangue de Cristo só é eficaz para os que confessam o seu pecado. E o arrependimento, como diz o Adriano, em uma outra reunião, o arrependimento não é uma mudancinha moralmente falando. O arrependimento não é dar uma melhoradinha. O arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. É uma mudança que começa no interior. Crer no sangue de Cristo também tem que nos levar a confessar. Eu creio, não, o sangue de Cristo é eficaz, é isto, é perfeito, mas é necessário que eu confesse que eu sou um pecador, que eu cometi pecado. O sangue de Cristo é eficaz quando eu cometi o pecado, mas quando eu confesso, eu obtenho então a eficácia do sangue de Cristo me purificando. Fora isso, amados, por mais que o sangue esteja disponível, por mais que a água esteja disponível, se eu não tiver a minha reação, de nada vale. Porque começa primeiro com uma ação de Deus. Não começa com uma ação nossa. Sempre a ação primeira vai ser de Deus. Por meio de Deus Pai, por meio de Deus Filho, por meio da pessoa do Espírito Santo. É por meio da ação do Espírito Santo que vem e fala, você é um pecador, mas a justiça foi cumprida, você precisa se arrepender. É sempre uma ação de Deus. E diante da ação de Deus, nós temos que então ter a reação. Ou seja, como o irmão Zaga diz, a nossa vontade nós temos que tomar uma decisão. E a nossa decisão tem que ser crer no sangue de Cristo, ter fé no sangue de Cristo, se arrepender e confessar. E aí sim, então nós temos a eficácia do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, amados, muitas vezes a gente tem um conceito errado da gravidade do pecado. Muito errado. A gente não tem noção e realidade do que o pecado é, olhando para o pecado da vida dos irmãos, olhando o pecado dos ímpios. Não é assim que a gente conhece a gravidade do pecado. Davi teve consciência da gravidade do pecado após planejar o assassinato de Uzias? Não. O que ele fez? Agora sim eu posso conceber a viúva. Tragam-me Batseba. Não é por nós, quando nós cometemos um pecado, não é por meio do nosso pecado que a gente tem a realidade da gravidade do pecado. Não. Pelo contrário, o que nós temos é prazer no pecado quando nós cometemos pecado. Foi isso que aconteceu com Davi. Matei e agora vou adulterar. Quando é que ele teve consciência da gravidade do que ele fez, do homicídio e do adultério? Senão pelo Natã, e revelou a santidade de Deus, foi por meio do Deus Santo. E o próprio Deus disse, você envergonhou meu nome diante da nação de Israel, diante de todas as nações, você envergonhou meu nome, Davi. Não é por meio dos pecados dos irmãos, não é por meio dos nossos pecados. A gente só tem noção, realidade da gravidade do pecado por meio do Deus Santo e por meio da tua palavra santa. À medida que nós conhecemos
o nosso Deus Santo, a santidade de Deus, então nós temos noção da gravidade do pecado, passamos a odiar o pecado e a desejarmos aquilo que Deus é. Como diz o Otmani, o pecado te afastará desse livro. Esse livro te afastará do pecado. Então, quando Natan veio trazendo a santidade, mostrando o Deus Santo para Davi, trazendo as Escrituras por meio, pregando para ele, aí Davi, então, é aí que nós temos que ser como Davi. Quando o Espírito fala, nós temos que ser como Davi. Não justificar, não se vitimizando, mas se prostrarmos e humilharmos diante do Senhor. Qual é uma das características para nós sermos vencedores e reinarmos com Cristo? Alguém sabe? Me fale uma das características. A primeira, aliás, eu quero a primeira, porque se não for por ela... Fala mais alto aí, meu irmão. Vamos abrir em Apocalipse 12:11 e vamos ler com firmeza todos juntos esse versículo. Todos acharam? Vamos ler. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Em Apocalipse 7, 14 e 15 diz assim: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Amados, começa uma vida vitoriosa com Cristo, aqueles que se valem do sangue do Cordeiro. Arrependimento e confissão de pecados é somente na mesa do Senhor? Não. Dia após dia. Até que o Senhor venha, ou até que nós, um dia, viemos a falecer, sempre teremos que nos arrepender e nos valermos do sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar. Querido Pai, diante dessa mesa, nós adoramos o Teu plano perfeito. Nos amou de tal maneira que nos trouxe o sacrifício perfeito, nos trouxe o Filho que se fez homem, que esvaziou de toda a sua glória, que se humilhou, que foi maltratado, foi cuspido, foi blasfemado e teve a pior morte da época, morte de cruz. Obrigado, Jesus. Se o Senhor não viesse, nenhum de nós aqui estaríamos redimidos hoje. Mas aleluia que o Senhor veio e com alegria nós partimos o pão. Com alegria nós louvamos o Cordeiro de Deus. Com alegria nós fazemos em memória de Ti, Senhor. Porque agora nós podemos confessar os nossos pecados e com êxito nós somos purificados e perdoados. Não precisamos fazer mais sacrifícios, não precisamos fazer mais ofertas, porque a oferta perfeita foi a realizada. O sacrifício permanente da justiça de Deus já foi realizado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua morte, pela Tua ressurreição. E obrigado que o Seu sangue está disponível. E nós cremos, nós temos fé. E nós nos arrependemos diante da mesa. E confessamos que nós somos pecadores, Senhor. E que precisamos do Teu sangue. Nos valemos do Teu sangue nessa noite. Nos valemos do precioso sangue de Cristo, que é precioso, que com êxito nos purifica de toda a imundícia, Senhor. Nos purifica pelo Teu precioso sangue nessa noite, Senhor. Glórias Te damos pelo Teu sangue. Queremos nos valer do Teu sangue até que o Senhor venha, vivendo uma vida de arrependimento, confessando que nós somos pecadores,
nos dobrando desde já os nossos joelhos, nos humilhando, assim como Davi, que hora que teve consciência da gravidade do pecado, se arrependeu, mas sabia também da graça de Deus. Aleluia, Senhor, porque o pecado abundou, mas a tua graça superabundou. Glória e glória ao Cordeiro de Deus. Amém.